novas áreas de proteção ambiental. Só de reserva indígena, que hoje em dia nós temos uma área equivalente à região sudeste, né, que é o estado de Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, né, com mais esse incremento de 6%, teremos mais uma área de aproximadamente, né, região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Imagine o nosso Brasil com uma área equivalente, né, um pouquinho abaixo, do sudeste e sul, demarcado como terra indígena. Tudo estaria inviabilizado no Brasil. Tchau agronegócio, o homem do campo, né? Tchau homem do campo. Você ia ter que inventar o que fazer, sumir, entregar a tua terra, abandoná-la e cuidar da tua vida, não sei como, tá? Essa é a tendência, é o sufocamento da nossa agricultura aqui no Brasil. Nós, né, ocupamos aproximadamente 7% do nosso território para a agricultura. Né? Outros países da Europa ocupam, muitos ocupam a próxima 70%. E agora a nossa produtividade é enorme. É um trabalho que tem que ser reconhecido, feito desde lá de trás. Agora, atacar o Brasil, quem é brasileiro? Atacar o Brasil como ataca, né? Falando um montão de abobrinha. Não são, é uma minoria, mas uma minoria que representa muita coisa. Atacar de forma virulenta, isso não sabe o que está acontecendo. Que lamenta que o pessoal pense dessa maneira, que estão botando o Brasil para baixo. Se Deus quiser, vou estar em Nova York na próxima terça-feira. Estou me preparando para um discurso, né, bastante objetivo, diferente de outros presidentes que me antecederam. Ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo. Vou apanhar da mídia de qualquer maneira. Essa mídia sempre tem o que reclamar, né? Mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão, e eles têm números verídicos sobre isso. Agora, o que interessa? É desgastar a imagem do Brasil. Desgastar por quê? Para ver se cria um caos aqui. Para quem se dá bem? O pessoal lá de fora se dá bem. Se a nossa agricultura cair, é bom para países que vivem disso, outros que vivem disso. Vão acabar vendendo mais, com toda certeza, mais caro, e nós aqui vamos ficar numa situação bastante complicada. Então, acredito no Brasil. Esses números são mentirosos, sim. Alguns incêndios são criminosos, sim, também. Eu tenho as imagens aqui, deve ter visto, né? Uma equipe aí que estaria fazendo um clipe, né, para um evento cultural lá no Rio de Janeiro. Então eles mostram tocando fogo em parte da Floresta Amazônica. Depois chega, eu não sei se é um guarda florestal, um policial, a polícia ambiental, o bombeiro, não sei, e começa a conversar com o cara, e o cara dizendo que estava fazendo aquilo para um clipe num grande evento, né, que ia ter lá, vai ter final do mês agora, na Barra da Tijuca. Bem, esse é o Brasil, né? Gente usando, né, mentiras para atacar o seu próprio país. É lamentável isso aí. Bem, mais alguma coisa do biodiesel, hein? Eu acho que a gente tem um programa para salvar o mundo do aquecimento global. Toda vez que um fazendeiro planta cana ou soja, ele está retirando carbono da atmosfera. Se as pessoas de outros países comprarem o nosso crédito de carbono, o preço do combustível no Brasil vai cair. E esse governo que lançou esse programa vai estruturar esse programa, que vai ser o maior programa de descarbonização do mundo. Acho que é isso. Vamos em frente. Eu vou falar aqui, se tiver alguma coisa para comentar. Uma coisa bastante rápida aqui. Taxa Selic, de novo, né? Passou para 5,5%. Nunca esteve tão baixo. Cada menos 1% taxa Selic, cada menos 1% taxa Selic equivale a mais ou menos, né, ou um número aproximado entre 40 e 50 bilhões de reais a menos no ano seguinte. Então é uma boa notícia, né? E por que cai a taxa Selic? Porque o Brasil vai restabelecendo a sua confiança. Sim, aí. Qual a tua função lá, Miguel? Sou diretor de biocombustíveis. Presidente, começou. Começou? Boa noite, pessoal. Confesso que estava com saudades. Não vai ser aquela live que eu queria, que tem algumas restrições ainda, mas temos boas notícias para dar, né? Notícias, acima de tudo, verdadeiras. Aqui à minha esquerda, a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Aqui uma novidade, aqui, ó, um garoto um pouquinho forte. Goiás ou Manaus? Goiás. De Goiás. E ele é o diretor de
biocombustível do Ministério de Minas e Energia. Vai falar um pouquinho de biocombustível. Nós estamos numa viagem marcada dos Estados Unidos, a gente sendo acusado de fake news, né? Pela imprensa de fora e de dentro do Brasil. Eu sou o responsável por incêndio no Brasil todo. Tudo bem, vamos tocar esse barco aí, porque é a regra do jogo aqui na mídia brasileira. Antes de começar esquentando, a revista aqui, Época, por coincidência, revista Época, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias contra a minha pessoa. Olha, sem nenhuma acusação de corrupção de nada, o Ministério Técnico, todo dia com boas notícias, eles conseguem 7 matérias negativas contra a minha pessoa, né? E a mais importante são 10 páginas com a minha nora. Um cara aí da época se passou por gay e fez 5 sessões, como ele é psicóloga, né, para ver se conseguia algum furo para que depois alguém a processasse, né, se ela contrariasse alguma orientação do Conselho Federal de Psicologia, com toda certeza ela seria processada agora, mesmo tendo agido em desconformidade com a ética. Bem, pedir ética de grande parte da vida brasileira é pedir demais, tá certo? Agora, também um detalhe aqui na revista Época. Você procura aqui, ó, não tem nenhuma página de propaganda oficial do governo. Nem uma página da propaganda oficial do governo. Se eu tivesse aqui, determinado uma estatal, um banco oficial, anuncia ali uma página ou duas, né? Fala que o Correio entrega a carta, por exemplo. Você sabia que o Correio entrega a carta? Você sabia que o Correio entrega a carta no Brasil? Que não tem concorrente, nem precisa fazer campanha, não tem concorrente, pô. Mas se fosse Correio aqui, não teria nenhuma matéria contra a gente, muito pelo contrário, estaria até promovendo a minha nora para angariar mais clientes para ela atender aí com o seu diploma de psicologia. Mas vamos em frente aqui. Vamos lá? Vou falar um pouco do Miguel aqui do lado, que é muito importante. Por coincidência, hoje é aniversário do que, Miguel? Hoje faz 40 anos que o programa de carro a álcool funciona no Brasil. 40 anos? 40 anos. Hoje, 19 de setembro, é aniversário de 40 anos do programa do uso do etanol no carro. Isso começou no governo Geisel. Governo Geisel, né? Se você tirar as obras dos governos militares, sobra pouca coisa no Brasil. Ou o que eles fizeram em outras áreas. Sobra pouca coisa no Brasil, certo? E, logicamente, esse motor a álcool, né, que apareceu na época, foi em função de algum problema que tinha. Qual era o problema? O problema era a crise do petróleo. A segunda crise do petróleo é que estava faltando petróleo e encareceu muito o preço do combustível no Brasil. O preço da gasolina, por exemplo, estava lá embaixo, né? Seria vou chutar aqui, não sei. Seria mais ou menos aí, talvez, aí abaixo de R$1 o litro de combustível, talvez, né? Lógico, eu não sei quanto era o ICMS naquela época. A parte que pesa mais aqui no bolso do contribuinte é o imposto estadual, dá uma média 30%. Então o governo federal investiu aqui no etanol, no álcool, para exatamente diminuir a dependência da importação, porque o Brasil estava, nessa época, já estava investindo bastante na Petrobras, já estava investindo bastante, mas estava um pouco longe ainda da autossuficiência. Mais uma coisa aqui, nós iremos semana que vem para Nova York, lá na ONU, tá? Vou fazer um pronunciamento lá. E está na cara que eu vou ser cobrado, né? Porque grande parte, alguns países me atacam de forma bastante virulenta, é que eu sou o responsável pelas queimadas aí pelo Brasil. Nós sabemos que dados oficiais é que queimada tem todo ano, infelizmente. Que faça o quê? Tem, até por uma questão de tradição. Não só o caboclo toca fogo no teu roçado ali para plantar uma coisa tocante à sobrevivência, o índio faz a mesma coisa, né? Tem aqueles que fazem de forma criminosa também. Agora, como combater tudo isso sem meios, né? Na região amazônica, que pega, se não me engano, acho que 10 estados, se não me engano, né? Que é maior do que a Europa Ocidental. É complicado isso aí, não é fácil, tá? Agora, a gente faz o possível. Agora, por que alguns países da Europa batem na gente duramente? O que eles queriam é quando eu voltasse desses grandes eventos, como já tive em Osaka, tive em Davos, que eu voltasse para cá e demarcasse mais
2 dúzias de reservas indígenas, com mais 30 ou 40 quilombolas, ampliasse parques ambientais. Se eu resolver amanhã, pegar aqui estou de lápis aqui, né? Não estou com a caneta compacto não, tá? Mas assinar decretos para demarcar aí 20 reservas indígenas, 50 quilombolas, o incêndio acaba imediatamente na região amazônica. E o que alguns países lá da Europa estavam fazendo, alguns países, com essa historinha de dinheiro para o fundo amazônico, estão comprando a nossa Amazônia. Tá? O índio, o que ele quer é ter uma vida semelhante a nós. Uma vez ele tendo acesso ali, contato conosco, ele quer o dentista para arrancar teu dente, o toco da boca, o médico para curá-lo de alguma coisa, ele quer energia elétrica, quando conhece a internet se maravilha, né? Nós também nos maravilhamos há pouco tempo quando conhecemos. Ele quer o que nós queremos, o que nós temos. Né? E o que alguns países do primeiro mundo querem? Mantê-los de forma primitiva, como se fossem homens pré-históricos, para que essas áreas do futuro viessem a ser exploradas. E o que os caras querem? De olho, é na riqueza que tem embaixo da terra. Então fala alguma coisa para a gente aqui, Miguel, faz favor. Sorocaba aqui agora, né? A imprensa anunciou parte, para variar não tem meu nome, boa notícia, não tem meu nome. Mas a Toyota está se instalando em Sorocaba, em São Paulo. Por que a Toyota está investindo, vai investir R$1 bilhão para botar uma planta da Toyota em Sorocaba, São Paulo? Porque esse governo está lançando a maior política energética, de transição energética do mundo, valorizando o uso do etanol. Isso fez com que a Toyota criasse um carro híbrido a etanol, o primeiro carro do mundo que vai funcionar a partir de etanol. E é o caminho, presidente, para a gente gerar o carro elétrico movido a etanol. Em vez de ligar na tomada da casa, você vai colocar o etanol e ele vai tirar o hidrogênio e fazer o carro elétrico a funcionar. O Brasil pode ser dono dessa grande tecnologia e revolucionar o Brasil. E esse governo está fazendo essa estrutura. O que a gente o programa vai remunerar a retirada de carbono, pagar por eficiência, sem subsídios, sem pagar imposto, só criando os mecanismos legais para fazer a compensação de carbono. Isso significa 700 milhões de toneladas de carbono retiradas da atmosfera pelo Brasil. É o maior programa do mundo. Equivale a 5 bilhões de árvores plantadas. É mais árvore do que tem a Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Holanda e Reino Unido juntas hoje plantadas. É isso que a gente está fazendo hoje para criar emprego, renda e uma nova oportunidade. E o Renova Bio é o seguinte, paga para o produtor que não desmata, mesmo que possa desmatar legalmente. Então ele opta para ganhar o crédito de carbono, para comercializar o crédito de carbono, para preservar. E mais, presidente, baixa o preço do combustível no Brasil, o biocombustível. Porque quanto mais eficiente o preço do biocombustível, do etanol, mais opção o consumidor tem para usar. Ele pode colocar o etanol ou pode pôr a gasolina. É a mesma coisa com o biodiesel. Uma excelente notícia, tá? Só que o Brasil está preocupado com a questão ambiental e faz a sua parte. Os ataques que nós sofremos é que o Brasil é uma potência. E você tem que fazer a sua parte aqui. Eu fico triste quando vejo brasileiros me atacando por queimadas na Amazônia, como se isso nunca tivesse e nunca fosse deixar de existir. E o que está existindo é abaixo da média dos últimos 15 anos. Mas o pessoal vai, primeiro lá atrás e depois me acusaram de Nero também, tocando fogo em tudo por aí. Pessoal, números aproximados. O que estava previsto por alguns países de fora do Brasil, até 2022 é que quem fosse se elegesse presidente em 2018, demarcasse mais aproximadamente 400 reservas indígenas novas e mais aproximadamente 900 quilombolas, além de ampliação de parques nacionais, novas áreas de proteção ambiental. Só de reserva indígena, que hoje em dia nós temos uma área equivalente à região sudeste, que é o estado de Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, com mais esse incremento de 6%, teremos mais uma área de aproximadamente, região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Imagine o nosso Brasil com
uma área equivalente, né, um pouquinho abaixo, do Sudeste e Sul, demarcado como terra indígena, tudo estaria inviabilizado no Brasil. Tchau agronegócio, o homem do campo, né? Tchau homem do campo. Você tem que inventar o que fazer, sumir, entregar a tua terra, abandoná-la e cuidar da tua vida, não sei como. Né? Essa é a tendência, é o sufocamento da nossa agricultura aqui no Brasil. Nós, né, ocupamos aproximadamente 7% do nosso território para a agricultura. Né? Outros países da Europa ocupam, muitos ocupam próximo a 70%. E agora a nossa produtividade é enorme. É um trabalho que tem que ser reconhecido, feito desde lá de trás. Agora, atacar o Brasil, quem é brasileiro? Atacar o Brasil como ataca, né? Falando um montão de abobrinha. Não são, é uma minoria, mas uma minoria que representa muita coisa. Atacar de forma virulenta, isso não sabe o que está acontecendo. Que lamenta que o pessoal pense dessa maneira, que estão botando o Brasil para baixo. Né? Se Deus quiser, vou estar em Nova York na próxima terça-feira. Estou me preparando para um discurso, né, bastante objetivo, diferente de outros presidentes que me antecederam. Ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo. Vou apanhar da mídia de qualquer maneira. Essa mídia sempre tem o que reclamar, né? Mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão, e eles têm números verídicos sobre isso. Agora, o que interessa? É desgastar a imagem do Brasil. Desgastar por quê? Para ver se cria um caos aqui. Para quem se dá bem? O pessoal lá de fora se dá bem. Se a nossa agricultura cair, é bom para países que vivem disso, outros que vivem disso. Vão acabar vendendo mais, com toda certeza, mais caro, e nós aqui vamos ficar numa situação bastante complicada. Então, acredito no Brasil. Esses números são mentirosos, sim. Alguns incêndios são criminosos, sim, também. Eu tenho as imagens aqui, deve ter visto, né? De uma equipe aí que estaria fazendo um clipe, né, para um evento cultural lá no Rio de Janeiro. Então eles mostram tocando fogo em partes da Floresta Amazônica. Depois chega, eu não sei se é um guarda florestal, um policial, a polícia ambiental, o bombeiro, não sei, e começa a conversar com o cara, e o cara dizendo que estava fazendo aquilo para um clipe num grande evento, né, que ia ter lá, vai ter final do mês agora, na Barra da Tijuca. Bem, esse é o Brasil, né? Gente usando, né, mentiras para atacar o seu próprio país. É lamentável isso aí. Bem, mais alguma coisa do biodiesel, hein? Eu acho que a gente tem um programa para salvar o mundo do aquecimento global. Toda vez que um fazendeiro planta cana ou soja, ele está retirando carbono da atmosfera. Se as pessoas de outros países comprarem o nosso crédito de carbono, o preço do combustível no Brasil vai cair. E esse governo que lançou esse programa vai estruturar esse programa, que vai ser o maior programa de descarbonização do mundo. Acho que é isso. Vamos em frente. Eu vou falar aqui, se tiver alguma coisa para comentar. Uma coisa bastante rápida aqui. Taxa Selic, de novo, né, passou para 5,5%. Nunca esteve tão baixo. Cada menos 1% taxa Selic, cada menos 1% taxa Selic equivale a mais ou menos, né, ou um número aproximado entre 40 e 50 bilhões de reais a menos no ano seguinte. Então é uma boa notícia, né? E por que cai a taxa Selic? Porque o Brasil vai restabelecendo a sua confiança. Tá? É isso que está acontecendo. Tá? O Brasil está fazendo o seu dever de casa. As vendas online cresceram 41% na semana do Brasil, que é a Semana da Pátria, patrocinamos aqui. O Fábio Van Garten da Secom, os ministros, empresários, muita gente entrou nessa, fez promoção, e as compras online cresceram então 41%, e o comércio como um todo, né, vendeu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Sanção do projeto de lei, que agora é lei, da posse de arma para proprietários rurais. Você tem algum parente que mora em fazenda? Sou da fazenda. Minha família é toda de fazendeiro. Quando se fala em goiano, né, a primeira ideia, sul Mato Grossense, Mato Grosso, a gente tem sempre a ideia do agronegócio, do homem do campo. Então era permitido a posse para o proprietário rural apenas dentro da casa dele. Ele tem uma fazenda grande, né? 2, 3 mil hectares, mais menor um pouquinho, 500 hectares. Ele não podia andar armado na fazenda. Bem, a partir de agora,
Nós botamos no decreto isso e confirmamos em lei. Teve o apoio do governo da Câmara, Rodrigo Maia, os parabéns a Rodrigo Maia, parabéns a Davi Alcolumbre, foram bastante solícitos nessa questão e foi por um placar bastante elástico a aprovação do porte estendido. Então você que está no campo, você não precisa ter porte de arma de fogo, não, só comprando uma arma, aposta que você não vai ter dificuldade para comprar. Se tiver, liga para a gente que a gente vai ver, procurar saber se tem alguém que está atrapalhando a compra dessa arma, aí que a gente vai tomar as providências. Porque todos os homens que estão carregados de colaborar na documentação e despachar favoravelmente a comprar essa arma, tem que seguir a lei e o decreto disso. Então você vai poder montar teu cavalo, bota uma 38, né? Ou uma 38, ou espingarda, a tua 22, sua espingarda, seja o que for, e pode andar a cavalo a fazenda toda, ou dentro do seu veículo a fazenda toda. Agora não saia para a cidade que, se for pego no caminho, vai dar dor de cabeça. Tá? Às vezes, tá? Então, eu gostaria, tem um projeto de lei tramitando na Câmara, deve ser votado previamente, aí daí resolve essa situação aí do porte de arma de fogo para o cidadão de bem. Também sancionamos uma lei aqui da Maria da Penha, aqueles caras que gostam de bater, né, na companheira, certo? Além da pena pesada de privação de liberdade, tem mais uma agora aí, pecuniária, mexendo no teu bolso também. Você vai pegar todas as despesas médicas no possível atendimento nela, tá? A gente, obviamente, quer que os casais se dêem bem, mas tendo problema, geralmente o homem tem mais força física que a mulher, e alguns vão para a ignorância, vai pegar um pouco mais pesado para você. Se não deu certo, te lamenta, mas cada um segue seu destino. O ideal é que o casamento seja para sempre. Tu é casado? Não, sou separado. Separado. Tá pensando em casar ou não? Ainda não. A namorada deve estar vendo. Tô pensando, amor, tô pensando em casar. Pô, se tu casar esse ano, eu vou no teu casamento, hein? Valeu? Só vai? Então. Vai ser aqui em Goiás? Que lugar que vai ser? Vai ser em Goiás. Olha só, tá vendo só? Agora eu tô apertado, presidente. Um homem não consegue ser feliz por completo se não tiver uma esposa maravilhosa do teu lado. E ela também, com toda certeza. Se não tiver um maridão bacana do teu lado, você não vai ser feliz também não é isso mesmo? Não. Tá vendo? Você só é feliz, em grande parte, por causa do esposo, não é isso? Tá. Pessoal, vamos lá. Zeramos imposto de importação de pouco mais de 500 produtos, muitos relacionados aí com a questão de equipamentos médicos, oftalmológicos, informática, entre outros. Estamos na Semana Nacional de Trânsito, na simplificação de regras, né? Para valer agora, para tirar a carteira de motorista, não precisa mais de simulador. No meu tempo eu não tinha videogame. E, modéstia à parte, eu sou um excelente motorista. Também diminuímos aqui de 5 horas para 1 hora de atividade para prática noturna de volante, 5 horas para 1 hora. E também a prática diurna, né, é de 25 para 20 horas. Então, uma boa redução, tem que diminuir o valor da carteira de motorista. Dependemos do parlamento, a votação do projeto que passa a validar a carteira de motorista de 5 para 10 anos, bem como o número de pontos, né? Passa de 20 para 40 para você perder a carteira de motorista. Alguns reclamam, né? É um absurdo. Agora, quem é profissional, né, do trânsito, sabe que você está 40 por hora, tu passou 10% acima, não é isso? 44 por hora, vai, ganha uma multa e tem uma pontuação na carteira. Outra coisa também, radar móvel, né? Até o Denatan se manifestar, não vai ser usado radar móvel em rodovias federais, certo? Outra coisa, começamos essa semana, uma coisa que eu sempre quis fazer, desde quando era lá atrás era deputado, e não consegui, porque o Ministro do Meio Ambiente, lá do PT, né, quase sempre um chita ambiental, não tinha condições. Começamos a fundar aí algumas embarcações na costa do Brasil. As 2 primeiras embarcações são pequenas, são navios pequenos, foi lá na praia de Tamandaré, que já tem algumas embarcações afundadas lá, agora mais 2, né? Então parabéns ao
ao Gilson Machado, presidente da Embratur, que está com essa incumbência aí de afundar aí o maior número possível de embarcações, carro de combate, carcaça de avião, e a orientação que demos a ele, que obviamente, né, onde tiver um hotel, Barra da Tijuca, que eu moro lá, certo? Ali no posto 4 tem o Hotel Sheraton. Então vamos ver se na reta do Hotel Sheraton, 100 metros para fora, não sei qual é a profundidade ali, mas se for possível, 100 metros para fora, afunda a embarcação ali. Quem for gostar de mergulho de resplendor, né, vai, com toda certeza, parar, se hospedar no Sheraton, aí vai pegar um barquinho ali, que alguém vai ter um barquinho, vai encher teu cilindro e vai mergulhar, praticar esse esporte que eu pratiquei por muito tempo, mas não mergulhava com cilindro não, é na apneia, e pode até pegar um peixinho, né? Espero que ninguém reclame aí que o cara agora vai estimular aí, furar peixe no fundo do mar. Complica, né? Eu acho que é o peixe, o animal. Quem é vegetariano também está comendo, está cortando o pé de alface. Não pode cortar pé de alface também, tá certo? Já praticou mergulho, não? Já. Gosta? Gosto muito. Praticou onde? No Araguaia. A gente, quando eu era pequeno, a gente ia para o Araguaia pescar. Na minha época era de arpão. Você mergulhava com a canoa e pegava o peixe. Mas na água doce você tinha boa visibilidade? Não, a água doce é ruim, mas você vai no tato. Pescaria é um esporte maravilhoso aí. A nossa ministra Tereza Cristina esteve agora na região do Oriente Médio e abriu o nosso mercado para carnes também lá. Viagem para a ONU, já falei. O último assunto aqui, ataque à refinaria da Arábia Saudita. Lógico que nós condenamos qualquer ataque terrorista, né? Esse ataque fez subir até 20% o preço do petróleo. O preço da Petrobras resolveu segurar o máximo possível, segurou, mas infelizmente ontem a decisão é da Petrobras, não tem interferência nossa. A Petrobras, que faz sua política de preço, aumentou em média 3% o diesel e a gasolina. Agora, detalhe, o preço na refinaria hoje em dia está mais baixo do que, se não me engano, julho do ano passado, apesar desse aumento de 3%. Agora, a gente sabe que no final, na bomba, o preço não acompanha. Estou em contato com o ministro das Minas e Energia, e ele, obviamente, vai entrar em contato com a Agência Nacional de Petróleo para ver o que está acontecendo, cartel, sei lá o que for. Isso não pode continuar acontecendo. Ontem mesmo em Brasília, ontem pela manhã, né, antes desse anúncio da Petrobras, que foi no final da tarde, começo da noite, aqui em Brasília alguns postos subiram 5%, levando-se em conta o ataque de drones a refinarias lá da Arábia Saudita. O preço continuava o mesmo, teve aumento aqui, isso para mim é um abuso, certo? A gente vai para cima deles, tudo que tiver de acordo com a lei, poder defender o consumidor, nós faremos. Eu acho que está acabando aqui. Alguma coisa mais, Miguel? Não, senhor. Tudo em paz aí? Está empolgado com o casamento aí? Agora, presidente, eu só estou pensando que a essa hora, na hora que eu terminar, ela vai me pôr a faca no pescoço. Qual o nome da noiva? Andréa. Andréa, tamo junto aí. Esse voto eu ganhei, né? Esse voto eu ganhei para sempre. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe aí, não está em condições de falar com desenvoltura ainda. E a semana que vem, quinta-feira, eu acho que nós estaremos voando para cá. A gente posa quando a semana que vem aqui? Quarta-feira. Na quarta não. Quarta-feira. Nós decolamos na terça-noite, pousamos quarta. Tá, então vamos estar aqui na Quarta. aqui ou na presidência, né? E se Deus quiser, com boas notícias, a nossa passagem lá para Nova York. Sabemos que pode ter algum problema lá, é natural, mas vocês vão ter um presidente que vai falar com o coração, né? Com patriotismo e falando em soberania nacional, essa que sempre esteve ameaçada, e agora muita gente consegue entender, né, que infelizmente eu e alguns poucos do Brasil estávamos com razão. Agradeço aqui mais uma vez, por ocasião do grupo da reunião do G7, o presidente Donald Trump defendendo o Brasil, que nenhuma medida poderia ser sequer proposta naquela reunião sem ouvir o Brasil, a oitava economia do mundo, um país, amigos, que tem amigos no mundo todo, um país que tem qualquer tipo de raça aqui. Eu sou descendente italiano, você é o quê?
Não sei. Um montão de coisa aí. Um montão de goiano, pronto. Meio índio também, presidente. Outra raça, goiano é outra raça, é isso? O goiano é outra raça. Aí está encerrando aqui. Nossos parabéns ao Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Assisti o jogo. Vibrei, tá certo? Torci para o melhor futebol. O meu Palmeiras ficou lá atrás. Apenas torci para o melhor aí. Não deu pro Inter, né? Com a gauchada aí. Só os gremistas estão vibrando, né? Mas faz parte da regra do jogo. E daqui para frente, então, é Campeonato Brasileiro para todo mundo. E alguns poucos estão na Libertadores, né? O resto aí é Campeonato Brasileiro. E vamos em frente, tá certo? Muito obrigado a todos. Boa noite e fique com Deus.